Minasan konnichiwa, o Genki desu ka? Estão prontos para mais uma série de vídeos para organizar aquela tão sonhada viagem para o Japão? Se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Bora pro vídeo? No vídeo anterior, nós vimos os principais elementos que nós vamos precisar para calcular o custo da nossa viagem para o Japão. E agora a gente vai entender como é que a gente faz a nossa organização dessa viagem. Quando eu fui, né, o que eu fiz? Tinha dito que eu tinha começado a juntar dinheiro muito antes da minha viagem, antes até de saber custo, coisa assim. Porque eu não tinha muita noção, então eu simplesmente fui juntando dinheiro e aprendendo japonês, que era o principal. Lá por 2014, 2015 é que eu fui decidir mais ou menos o ano que eu ia, né? Que eu já ia conseguir ter juntado um dinheiro, né, razoavelmente bom. E aí eu comecei a pesquisar os valores, né? Para ter uma ideia de quanto eu precisaria. E em 2018 eu fui. Só que eu comecei a efetivamente organizar as coisas um ano antes, em 2017. Como eu trabalhava em escola na época, eu comecei a ver primeiro quando que eu teria férias. Na escola que eu trabalhava, nós não tínhamos férias de inverno e tínhamos 30 dias apenas no verão. Então, eu peguei e decidi que eu iria, obviamente, né, nas minhas férias, que seriam de 30 dias, eu tiraria em torno de uns 20 dias para fazer essa viagem. E depois, né, eu fui vendo as informações. Lá em 2017, eu decidi fazer o meu passaporte, que eu ainda não tinha. Por que que eu fiz o passaporte tanto tempo antes? Porque eu via várias notícias na TV que o Banco Central, que emitia os papéis moeda que eram feitos os passaportes, às vezes ficava sem esse material e a emissão de passaportes ficava, né, suspensa por tempo indeterminado. E isso durava alguns meses. Então eu decidi pegar e fazer bem antes o meu passaporte, para não correr esse risco de ficar com esse problema de suspensão, e se tivesse algum problema para resolver antes de fazer o passaporte, eu ia poder fazer isso tranquilamente. Então, em janeiro ou fevereiro de 2017, eu fiz o meu passaporte, tudo bem tranquilo. Também tem a questão da passagem e da hospedagem. A passagem, né, pelas pesquisas que eu fiz, o ideal é a gente comprar com bastante antecedência. Eu fui acompanhando ao longo de 2017 o preço das passagens, né, e as rotas, de todas as rotas que tinham. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link de todos os sites que eu usei para fazer essa pesquisa das passagens aéreas, né? Eu pegava, entrava no site, colocava as características do voo que eu estava procurando, né? E assinava um alerta no site, e cada vez que tinha a passagem que eu queria, eles iam mandando para mim por e-mail, e daí eu podia acompanhar bem tranquilamente os valores e fazer comparações. Então fui acompanhando também até ao longo desse ano. Eu fui comprar a minha passagem em setembro de 2017, porque nessa época o meu empregador já tinha o período de férias, né? De que data exatamente seria o período de férias das pessoas. Então eu poderia planejar com mais precisão as datas da minha viagem, né? E então eu fui acompanhando, fui olhando várias companhias aéreas para ver o melhor preço, até que eu encontrei a que eu queria. A mesma coisa eu fiz com os hostels que eu queria ficar.
Ao longo do ano, eu fui acompanhando os valores, os preços lá nos sites. Eu utilizo o booking.com, eu vou deixar o site também aqui embaixo. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre as características da minha passagem aérea, da passagem aérea que eu comprei e também dos hostels que eu fiquei, né? Mas basicamente foi assim que eu fiz. Eu fui acompanhando ao longo do ano e fui fazer as reservas. Primeiro eu comprei as passagens e depois eu fiz a reserva do hostel. Uma outra coisa bem importante que eu não consegui fazer, eu só fui saber disso em cima da hora, mas que é bom vocês saberem também, é que quando vocês forem fazer uma viagem internacional, vocês obviamente vão precisar comprar, né, a moeda local. No meu caso, seria o iene. Muita gente tem dúvida de quanto levar de dinheiro e e que tipo de dinheiro levar, se levar iene, se levar dólar, e eu vou falar no meu caso, né, que eu vi muito o pessoal falando também, né, explicando que no caso do Japão, o Japão usa muito dinheiro em espécie, né, usa muito papel moeda. Então, a maioria do dinheiro que eu levei foi em espécie, né, foi em dinheiro, e eu comprei numa casa de câmbio aqui em Porto Alegre. E as pessoas recomendam que o ideal seria você acompanhar também a moeda e comprando aos poucos ao longo do ano anterior da sua viagem, porque daí você aproveita as flutuações da moeda e consegue comprar por um valor mais barato. Eu não tive essa experiência porque eu só fui saber disso em cima da hora, fui comprar o iene poucas semanas antes de viajar. Então eu peguei e fui na casa de câmbio e já comprei. Pesquisei algumas casas, algumas taxas e comprei a maioria do meu dinheiro, do dinheiro que eu levei, eu comprei em espécie. Mas eu também tinha um cartão de crédito internacional, né, com saldo suficiente para poder usar em emergências ou em compras muito grandes. Porque o Japão usa muito dinheiro em espécie e como lá é muito seguro, não tem tanto problema você andar com esse dinheiro na rua, tá? É muito tranquilo. E eu levei dólar só o suficiente para trocar no aeroporto de conexão. Por exemplo, para fazer alimentação, né, para comer alguma coisa, que foi no caso no México, eu troquei por pesos mexicanos para comer lá no aeroporto e também para fazer compras lá nos duty free, foi o que eu usei e ainda me sobrou dólar e ainda me sobrou iene. Não usei todo o dinheiro que eu tinha. A outra recomendação que o pessoal faz é você levar esse dinheiro, né, de formas diferenciadas. Leva em espécie, no meu caso eu levei a maior parte em espécie, mas você pode levar menos de acordo com o lugar que você vai. Se você não vai para o Japão, vai para outro lugar também, você pode levar menos. Você pode usar o seu cartão de crédito, pode usar o cartão pré-pago para colocar esse dinheiro. Outra coisa importante de se falar é onde é o melhor lugar para comprar moeda estrangeira. O pessoal recomenda de não comprar no aeroporto, não trocar no aeroporto, não leva real para trocar por iene, não leva dólar para trocar por iene. Compra no teu país de origem, nas casas de câmbio, direto o dinheiro, a moeda corrente que você vai usar e para levar. Se você comprar dólar aqui para levar para lá e trocar por iene, você vai pagar duas taxas, então não compensa. Então, se você vai para um país estrangeiro, adquira direto a moeda corrente local e leve alguns dólares apenas para usar no aeroporto de conexão ou nos duty free que você for utilizar. Uma outra coisa que eu me preocupei também em fazer antes da minha viagem é deixar as minhas vacinas em dia. Eu acho que eu não me lembro direito, mas o Japão até então, né, naquela época, 2018, não exigia nenhum tipo de vacina para entrar no país. Mas, por precaução, eu deixei todas as minhas vacinas em dia.
Além disso, eu fiz um seguro viagem para caso minhas malas extraviassem, que também seria um seguro saúde se alguma coisa me acontecesse lá no Japão, né? E assim eu estaria, né, coberta, porque é um país diferente, por exemplo, as mãos, né, do trânsito lá são diferentes, a mão inglesa, então eu tinha medo de repente, não prestar atenção e ser atropelada, né, e causar algum problema, algum acidente, então, e esse é um dos motivos que eu decidi fazer o meu seguro viagem. Mas não é obrigatório ter um seguro viagem para ir para o Japão. Você pode ir sem esse seguro, sem problema nenhum. E a última dica de organização desse vídeo eu vou deixar em relação ao seu deslocamento dentro do Japão. Existe um passe especial para turistas no Japão que é chamado de JR Pass. Ele é um passe antecipado que você compra no seu país de origem e dá direito a você usar nos transportes de forma gratuita. Você não paga na grande maioria dos transportes, né? Trem, ônibus e inclusive no trem-bala. Mas esse passe, ele é comprado em dólar. São 3 tipos de passe, um de 7, de 14 e de 21 dias. Então você vai ter que ter uma média, né, do valor que você vai gastar com transporte durante toda a sua viagem, tem que botar tudo na ponta do lápis e ver se no final esse valor que você vai gastar, você compensa você comprar esse passe, porque ele vale a pena se você for andar muito de ônibus e distância de trem-bala, né, de trem com distâncias muito grandes, que você vai gastar muito dinheiro em transporte, então vale a pena usar esse passe. E vai depender também da cotação do dólar, justamente porque ele, como ele é comprado em dólar, se o valor for muito alto, de repente não compensa. Eu vou deixar também aqui na descrição o site com informações sobre o JR Pass, que você pode adquirir para organizar a sua viagem. Eu, no caso, não comprei esse passe, porque na época que eu fiz, o dólar estava muito alto, não ia compensar e eu não ia usar muito o trem-bala. Eu usei uma vez só, né, e de volta, e eu paguei em dinheiro pelas minhas passagens. Ao invés do JR Pass, eu optei por comprar um cartão, tipo um cartão pré-pago, igual os nossos aqui do que a gente usa nos ônibus, né, no Brasil, aquele cartãozinho de passe de ônibus que a gente usa, só que esse passe, ele é integrado. Você pode usar ele em vários meios de transporte, você pode usar até para comprar nas lojas de conveniência e nas maquininhas de venda automática para comprar chá, suco, água, comida, enfim. É um passe multiuso, na verdade. É tipo um cartão pré-pago que você coloca dinheiro e você usa não só no transporte, como no comércio também. Então, ele é muito prático. Para mim, andar nos transportes públicos, no trem de Tóquio, foi muito prático porque o sistema de trem é muito complexo. Por exemplo, como em Tóquio as distâncias, o valor da passagem é de acordo com a distância percorrida, se você errasse o caminho, né, comprasse uma passagem que fosse lá 200 ienes, tá? De um ponto a outro, mas você acabasse andando mais ou menos, digamos que você passou do seu ponto da sua estação né, se perdeu, se distraiu e foi para mais adiante. Ou você decidiu descer antes numa estação anterior e viu o preço errado. Quando você sai da estação, quando você compra o ticket, né? E aí você passa ele na catraca, né? Para entrar na estação de trem. E aí, quando você passa na catraca, você tem que pegar esse ticket de volta, porque quando você for sair na sua estação que você chegou, você tem que colocar lá de novo. Então, você tem que ficar com esse ticket na mão. Se o valor que você usou foi diferente, foi a mais ou foi a menos, por exemplo, se o valor do ticket que você pagou
foi maior do que a distância que você percorreu, você, na verdade, teria um desconto. Então, você teria que tocar, ir numa outra maquininha para fazer a troca do ticket, e aí eles iam te dar o dinheiro da diferença. Se você passou a mais, se você andou estações a mais e o valor do ticket é menor do que o que você precisa para sair na catraca, você precisa ir de novo lá na maquininha, que é uma maquininha que se chama de ajuste de tarifa, e pagar a diferença para poder pegar o ticket certo e poder sair da estação. Então, isso, para quem está indo pela primeira vez, é bastante complicado. Então, eu achei melhor comprar o passezinho mesmo, porque você só passa no sensor da catraca e ele automaticamente debita o valor certo da passagem que você tirou. Então, você perde bem menos tempo, é mais rápido, mais ágil. E esse cartão você consegue ele logo que você chega no Japão, na estação, embaixo do aeroporto tem a estação de trem, e ali nas máquinas você, como é que eu vou dizer, você compra esse cartão, ele custa 500 ienes, mas no final da sua viagem, se você não for mais usar e quiser, você consegue devolver esse cartão e o valor que tiver ali, mais esses 500 ienes, a empresa te devolve, né? Então, você, na verdade, não paga nada pelo serviço que você usa. Mas as informações sobre esses cartões, eu também vou deixar aqui na descrição um link, e também na internet tem para ver, eu vou ver se eu indico alguns vídeos das pessoas mostrando, né? Tem vários vídeos, por isso que eu recomendo o vídeo das pessoas, né, dos brasileiros que moram no Japão, porque eles mostram em vídeo como é que se usa esses cartões, e é muito tranquilo, muito fácil de usar. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário, e compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer. Mata né!